o que é a salvação. Eu sou Neuquismar Marcelo e nesta aula eu vou ensinar para você o que é a salvação, de forma simples, direta e bíblica, ok? Muitas pessoas entendem a salvação como o simples fato do ser humano ser levado aos céus, do ser humano ir para o céu, ok? Mas será se é de fato isso ou apenas isso que a Bíblia traz, ensina a respeito da salvação? Bom, biblicamente falando e teologicamente falando, eu vou trazer essas respostas para você, explicar isso para que você entenda de fato o que é a salvação. Em primeiro lugar, a salvação, ela definindo aqui a salvação para você, já respondendo, a salvação ela é o ato ou efeito de salvar ou livrar alguém de algo, né, de uma situação ruim, de uma situação incômoda, de uma situação triste, certo? Agora, tendo em vista essa definição, certo? Podemos compreender que a salvação de Deus para os seres humanos é o livramento da condenação eterna. Em Gênesis, o ser humano caiu em pecado. E em Gênesis ainda, ele foi sentenciado. Gênesis capítulo 3. O ser humano atrai a condenação eterna pelo fato de desobedecer a Deus, fazendo algo que não devia fazer. Não vou me adentrar muito nesse contexto, porque acredito que você já conheça e depois a gente pode, em uma outra aula, aprofundar mais detalhadamente. Isso estou falando apenas para contextualizar, para você entender o porquê da salvação. Então, uma vez que o ser humano caiu em pecado, ele foi separado da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o homem foi separado da glória de Deus, ou seja, daquele convívio, daquela comunhão que eles tinham no jardim do Éden. Todos os dias, ali na viração do dia, o Senhor Deus vinha visitar ali o ser humano em que criara e tinha um relacionamento, uma comunhão maravilhosa, linda, e esse era o objetivo, o intuito de Deus desde o princípio, se relacionar com o ser humano em que criara a sua imagem conforme a sua semelhança. No entanto, o pecado fez separação entre o homem e Deus, porque o homem, uma vez pecador, Deus Santíssimo, já não dava mais para caminhar junto, tendo comunhão, certo? Então, houve-se a necessidade da salvação, que é o ato de livrar o ser humano dessa condenação eterna que ele atraiu para si, uma vez que ele caiu em pecado. De lá para cá, todos os seres humanos já nascem debaixo de condenação, já nascem pecadores. Eles não se tornam pecador quando eles praticam o primeiro pecado, mas eles praticam pecados porque eles têm uma natureza pecaminosa. Eles são pecadores. E para reverter isso, tirar eles do estado de pecadores para um estado de justiça, de justos, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, providenciou então algo que nós chamamos de salvação na Bíblia e regeneração na teologia. Então Deus vai regenerar, salvar o ser humano através de um ato de morte e ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Ele é a oferta de redenção. Uma vez que nós cremos nessas verdades, que ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu e ressuscitou para nos salvar, nós cremos e confessamos essas verdades em nossas vidas, tornamos nós, então, salvos da condenação eterna e justos perante o Senhor Deus, ok? Agora presta atenção, a salvação, ela acontece em 3 estágios, certo? O primeiro estágio acontece no espírito, depois o segundo na alma e o terceiro no corpo físico. Por que disso? Porque o ser humano ele é tricótomo, ok? E a morte atingiu a tricotomia do ser humano.
A morte veio em primeiro lugar espiritualmente. Quando o homem pecou, imediatamente ele morreu, só que espiritualmente, por isso que não percebeu. Depois, almaticamente falando, ele morreu lentamente na alma. E em terceiro e último lugar, ele, por consequência disso, ele morreu no corpo físico. O espírito foi separado do corpo, ele expirou e o corpo voltou ao pó, certo? Então, a salvação ela é uma única salvação, a salvação de Deus dentro desse contexto do livramento da condenação eterna. E assim como o ser humano é um, mas ela acontece em 3 estágios. Ela acontece no espírito, na alma e no corpo. No espírito, ruar no hebraico, pneuma no grego, acontece, certo? Quando nós cremos em Jesus Cristo para a salvação e recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós recebemos a nova natureza, a natureza de Deus, porque o Espírito Santo está habitando dentro de nós agora, certo? Então, nos tornamos filhos de Deus. Saímos do estado de pecadores para o estado de justos em Cristo Jesus. Uma vez que o Espírito de Deus habita agora dentro de nós. Por isso que Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que Deus nos tirou, nos transportou, tirando-nos do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Está falando de Jesus, ok? Então nós saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo, certo? Nós não somos mais agora condenados, nós não somos mais agora pecadores, mas ainda cometemos algumas falhas, mas somos agora justos em Cristo Jesus, pelo que Jesus fez, e não estamos mais no reino das trevas, mas no reino da luz, no reino do Filho de Deus, certo? Essa é a primeiro estágio da salvação, no Espírito, ok? E o segundo estágio é na alma. Alma é o quê? Alma é nefesh no hebraico, certo? E psique no grego, de onde deriva a palavra psicologia, certo? Então, o que é a alma? A alma ela é razão, vontade, emoções, e isso é salvo através de quê? Através da palavra de Deus. O que é a salvação da alma? É a transformação da nossa mentalidade, ok? É o processo de metanoia. Quando acontece uma metanoia conosco, a nossa mente é transformada por intermédio da palavra de Deus, como diz Paulo, o apóstolo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, nós estamos sendo salvos na alma. E por último, falando dos estágios da salvação, acontece no corpo. O corpo físico é o quê? Matéria humana, sensação, interação e locomoção, onde a gente consegue se mover, ok? Sendo então utilizado para interagir no mundo físico, o mundo material e etc. Certo? O ser humano ele é o único que consegue interagir com 2 mundos ao mesmo tempo. O mundo espiritual e o mundo natural. Com o espírito ele interage com o mundo espiritual, com o corpo físico ele interage com o mundo físico, certo? Então, recapitulando aqui para passarmos para frente, presta atenção. A salvação de Deus ela é única e acontece em 3 estágios. Acontece no espírito, na alma e no corpo físico, certo? Agora, dito isto, é muito importante que nós entendamos o seguinte: você é uma pessoa salva? Você entendeu o conceito, o termo de salvação nessa aula? Você já tinha conhecimento disso? E o mais importante agora, você entende que precisa disso aqui? Ou você já tem isso aqui na sua vida? Por que isso é importante? Porque não adianta você saber, conhecer os termos corretos, saber o que é, ok? Sem
se apoderar, tomar para si, ok? Porque isso é importantíssimo. Isso é a chave, ok? Mais importante, ok? Da fé cristã, certo? A salvação, ela é o ato do livramento da condenação eterna, certo? E isso faz com que nós deixamos o estado de pecadores para nos tornarmos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós ainda falhamos, erramos, mas diante de Deus é Jesus quem nos representa. Então nós somos considerados justos, certo? Aloysio Silva, 2023, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vivamos no presente de uma forma justa e piedosa e que possamos renegar as paixões mundanas. E isso só é possível quando nós entendemos isso e colocamos isso em prática, o que nós estudamos. Nós sabemos o que é, nós nos apoderamos disso, fazemos disso algo real em nossas vidas. E então nós vamos viver, ok? Orientados pelo Espírito Santo, orientados pela palavra de Deus de uma forma extraordinária, ok? Que de fato vale a pena ser vivida esta vida. No meu livro Alinhando-se com a Vontade de Deus, na página 207, diz o seguinte: o que de fato vai mudar, transformar e orientar nossas vidas é a palavra de Deus, é o Cristo, o Verbo e o Espírito Santo. É Ele quem nos orienta, quem nos conduz à compreensão dessa revelação e também à prática, à vivência no dia a dia de tudo isso que nós acabamos de aprender. Bom, eu gostaria que você escrevesse nos comentários se isso te ajudou de alguma forma. Escreva nos comentários o que mais te chamou a atenção. Escreva nos comentários o que você gostaria de aprender futuramente, ok? E deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas aulas aqui, certo?